Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Cine Comando, meu nome é Gerson e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Ringo, de 1995. Vamos abordar um pouco mais o tema da VHS. E não, essa aqui não é a fita da Sadako, antes que alguém me pergunte. Não. Se ela fosse a fita da Sadako, pra quem que a gente mandaria? Coloque aí nos comentários, usem personagens fictícios, não sejam maldosos. A gente tem que pelo menos fingir que é bonzinho, senão o YouTube vai chutar a gente daqui, beleza? Tem um tema que praticamente quase ninguém aborda a respeito do primeiro filme da Sadako. E por que eu falo isso? Muita gente fala da Sadako, fala do Poço, fala da televisão, até inclusive, né, quando se tem, sim, né, o envolvimento da TV, embora no primeiro filme isso não seja um artifício utilizável. Olha só que interessante, né? A Sadako nem sempre saiu da televisão. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o protagonista do filme tá investigando a morte dos 4 jovens, a primeira coisa que ele faz é ir até uma pousada, um chalé lá, que foi recomendado, né, por conta de uma pessoa que conhecia um dos envolvidos, e aí lá ele conhece o recepcionista. E o recepcionista tem uma prateleira cheinha de VHS ali, que está à disposição, né, pra galera alugar. E isso foi o que me chamou a atenção. O primeiro fator que eu posso falar é que, justamente a fita da Sadako, obviamente não tinha uma capa. Como seria, né, a fita da Sadako se ela tivesse uma capa? Será que seria a Sadako com seus melões lá? Tipo, assista. Muita gente ia morrer, né, se fosse assim. E isso é um dos fatores que fazem chamar a atenção do protagonista, porque, na verdade, ele não tem pista nenhuma, a não ser aquele caderninho lá com algumas anotações muito bizarras. E aí, ele decide alugar a fita quando o dono do local fala que essa fita foi encontrada no quarto e que algum dos jovens deve ter esquecido. Isso chamou a atenção e se tornou a pista da vez. Vocês perceberam que o número do quarto era 4 em japonês? E aí tem duas formas de falar o número 4 em japonês, né? Que é Ion, que é na forma que foi falado até inclusive pelo protagonista, mas também tem a forma de falar que é Shi, que também é morte. Olha aí, que interessante. Provavelmente foi proposital, mas não vê o caso, é só uma informação que eu achei que era curioso trazer e eu já aproveitei esse gancho pra estar falando sobre isso, já que a gente tá falando sobre essa cena. Mas o assunto, primeiramente, né, é dizer que a fita sem capa foi a que chamou a atenção, o mistério. Isso é uma característica das fitas VHS, né, esse ar de mistério, principalmente quando a gente acha fitas VHS de pessoas que registraram alguma coisa e revenderam, que tava perdido em lote. Inclusive, quem compra lote de várias fitas VHS geralmente acaba achando alguma fita que não tem identificação nenhuma. Essa daqui, por exemplo, que é uma fita toda preta, ó, pode ver que ela até é meio curtinha, tá escrito entrevista e tá escrito Harry, Rony e Hermione. Tá bem ruim de ler. Ou seja, Harry Potter, tá? Essa fita aqui, essa gravação, eu fiz quando eu era criança, que eu quis registrar uma entrevista dos atores no programa do Gugu. E aí eu tenho ela, inclusive, até hoje aqui. Então, só pra responder vocês do que se trata essa fita, tá? Agora, vida que segue. Mas essas fitas que não tem caixa e muito menos informação sempre trazem um ar de mistério. Isso casa perfeitamente com o vídeo da Sadako, com o que o filme quer passar. A imagem do VHS também ajuda a trazer esse aspecto, né? Aquele tom mais escurecido também. E claro que a Sadako teve que se adaptar, né? Porque imagina, daqui a pouco a Sadako vai lá querer entregar uma fita, a fita tá cheia de mofo, as pessoas não conseguem olhar e ela não consegue amaldiçoar ninguém. E pra ela vai ser triste, né? Então ela também teve que se modernizar, teve que digitalizar sua fita. Que até inclusive acho que no Sadako 3D, né? É um vídeo na internet e isso foi uma sacada genial, né? Que bom que o filme atualizou, porque seria muito estranho manter da forma se fosse ainda uma VHS. Embora, né? Ainda dá pra assistir, só que você sabe, né? Tem muitas coisas ali que precisam ser feitas e nem todo mundo tem paciência pra lidar com essas queridinhas aqui. A não ser a gente que é meio doido, né? E outra coisa que não dá pra deixar de comentar, que prateleira linda, né, galera? Primeiramente porque kanjis, katakana, hiragana, deixa tudo muito bonito. A arte japonesa, as letras, os símbolos, tudo fica lindo. Inclusive, aconselho todo colecionador a ter algum objeto, seja VHS, seja DVD, em japonês. É muito legal de ter na prateleira, destaca bastante. Uma camiseta também é legal. Inclusive, eu fiz a compra de uma, tá pra chegar aí pra gente gravar os filmes japoneses, né? Eu acho que vai ficar mais legal aqui no canal, pra vocês verem, eu tô investindo, hein, galera. Só por isso eu acredito que eu já mereço o likeão de vocês, né? Pô, se inscreve aí também pra dar aquela força pro Brod, mano. Valeu. Então, assim, esse filme, ele conversa muito com esse lance da VHS. Não só simplesmente por ter a VHS da Sadako, mas também por ser, né, da época onde se envolviam VHS. Tem lá os VHS da pousada, até inclusive, eu me pergunto muito quais filmes que tinham lá.
E outra coisa também que eu achei legal é que lá pro meio do filme, quando ele tá investigando pessoas que estavam envolvidas com a Sadako no passado dela, ele chega e entra numa locadora. Tem um dos caras que tem uma locadora. E cara, a coisa que eu mais tenho curiosidade de saber é quais filmes eles tinham lá, principalmente naquela do hotel, que é um pouco mais seleta, parecia tão obscuro. Cara, coisa linda. E aí até inclusive me perguntam, tem bastante filme que é estrangeiro ou tem bastante filme japonês lá? Se alguém sabe, se alguém consegue identificar os filmes, o que é muito difícil também pela qualidade da imagem do filme, né? Mas se alguém conseguir identificar algum desses filmes, fala aqui pra gente nos comentários que eu vou adorar saber e de repente vai saber se não vira a pauta aqui do canal, belezinha? Então é isso, galera. Esse vídeo aqui é um vídeo bônus. Eu espero que vocês tenham gostado, pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse lance das VHS, que é uma das paixões aqui da galera que curte o canal, minha também. E isso também estimula a gente continuar trocando uma ideia e vocês conhecer também um pouquinho do meu lado pessoal. Teve uma vez que eu achei uma fita VHS e eu tava muito curioso pra assistir. E quando eu coloquei pra assistir, era um vídeo sobre teste de airbag de carro. Uma moça, uma loira, né, entra no carro, chega, eu não lembro se ela coloca o cinto ou não, mas ela acelera com tudo, bate, e aí o airbag abre e eles querem mostrar que tem qualidade. Ela sai do carro do tipo, tô super bem, o airbag é bom, comprem, e é isso. E aí eu lembro que quando eu era criança eu assisti essa fita, mas depois eu gravei coisa por cima. E sabe o que eu gravei? Texas Ranger Walker, do Chuck Norris. Não lembro que episódio foi, eu adoraria lembrar. Infelizmente, essa fita eu não tenho mais. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem também continuar com a gente aqui, temos outros vídeos de recomendação e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo. Valeu!